Espaços Industriais Tecnológicos no Brasil, parte 1. Nós vamos ter duas partes aí dessa aula aí que vai falar sobre, um assunto legal aí que fala de tecnologia. E começando a aula, nós vamos ver um vídeo de tecnologia. Entenda o que é a tecnologia 5G e como ela pode impactar o futuro do Brasil, certo? E aí daqui a pouco a gente volta. O 5G vem por aí. Deve chegar até você, que mora nas maiores cidades do país, já no final do ano que vem, se não houver novo atraso do leilão de frequências que está sendo preparado pela Anatel, a agência reguladora das telecomunicações. Mas afinal, o que é esse tal de 5G? É muito melhor mesmo que o 4G que eu uso atualmente aqui no meu celular? Uma tecnologia que é capaz de estar presente em praticamente todos os processos de produção. As redes 5G possibilitam a conexão de até 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Isso é bem mais do que os atuais 100 mil dispositivos possibilitados pelas redes 4G. A gente fala, inclusive, que o 5G é tão importante como foi a invenção da energia elétrica. Eu acho que vai ser uma transformação bastante grande em relação ao que a gente tem atualmente, Então, quando a gente fala com 5G, a gente tem uma confiabilidade que os dados que são transmitidos, ele tem uma segurança de que 99,99999% das vezes, esses dados vão chegar ao seu destino, o que a gente não tinha antes. É muito mais do que uma simples evolução das tecnologias anteriores, como explica o físico Paulo Rogério Foina, pós-doutor em engenharia de sistemas. É realmente uma revolução. A 4G é uma evolução da 3G, é a 3G mais rápida. A 5G não, ela incorpora fatores tecnológicos totalmente revolucionários em relação à 4G, que permite não só alta velocidade, 10 a 20 vezes mais rápido que uma 4G, maior velocidade leva a maior capacidade de trânsito de dados, tanto para upload como para download, para quem baixa filmes, jogos, etc. Isso é importante, maior capacidade e principalmente menor latência. Latência é o tempo que uma informação demora para transitar em toda a rede e chegar aonde tem que chegar. O 5G é então uma mudança drástica e para muito melhor. Tudo que você faz hoje com seu smartphone ou tablet, você vai fazer com mais qualidade e mais velocidade. Se você lembrar do início da conexão no seu celular, para agora você entende o quanto que o 5G ele é mais importante. A diferença é gritante. É um pouco a experiência que você tem AM, FM e CD, Aquela experiência que você tem de maior quantidade de informação, melhor a qualidade de música. Imagina a sua televisão, imagina a sua geladeira, imagina o seu armário, imagina suas câmeras, todos esses dispositivos conectados numa rede mundial e trocando informação com o fabricante, trocando informação com as centrais de gerência, enfim, utilizando toda essa infraestrutura para te dar algum tipo de serviço. Marcos Ferrari é o presidente do sindicato que reúne as maiores operadoras de telecomunicações do Brasil. Para ele, 5G é sinônimo de transformação. Vai mudar a maneira de produzir, vai mudar a maneira das pessoas se relacionarem. Não é apenas uma velocidade mais rápida, claro que é isso, mas é muito mais, porque vai permitir, talvez, chegarmos de fato naquele cenário futurista que nós tínhamos há um tempo atrás. Então, estamos falando de rebanho conectado, de lavoura conectada, estamos falando de cidades inteligentes, de internet das coisas, as coisas falando uma com a outra, sem intervenção humana. Então, de fato, vai ser uma grande revolução nesse século. É uma conectividade que vai dar suporte a novos modelos de negócio, a novos use cases para a população e para a atividade industrial também, É muito importante na indústria 4.0. O 5G é a conectividade que vai dar suporte ao que essas chamadas cidades inteligentes, a internet das coisas, de uma forma muito mais eficiente. Deu para se convencer que o 5G vai mexer muito com a sua vida? Vai sim, vai mexer com a sua vida, vai mexer com a minha vida, vai mexer com a vida de todo mundo, em todo mundo. Vai mexer até com os aparelhos que você usa todo dia, as coisas da sua vida.
É isso aí, né, Magno? Esperamos que mexa bastante na nossa vida, né? Principalmente para melhor, né? Então, o vídeo falou só das coisas boas, né? A gente tem uma expectativa, né, professor Russo? Até porque o 5G aí já está bem encaminhado em vários países aí, principalmente, logicamente, né? Os que mais investem em tecnologia, né? E esperamos aí que realmente, né? Como um dos entrevistados falou, né? É uma revolução que parece na época da revolução, quando veio aí a energia elétrica. Então esperamos, né, de coração que venha aí positivamente, porque precisamos de tecnologia. Bom, vamos lá para um texto aí interessante que fala aí sobre instituições de política industrial e tecnológica do Brasil. Então, a construção institucional visando ao desenvolvimento industrial e tecnológico do país começou há mais de meio século. O fato de algumas das instituições atuais da área serem antigas não é em si um mal. Instituições sólidas podem e devem ser duradouras, mas precisam evoluir, mudar, adaptar-se às mudanças econômicas, tecnológicas, estruturais, organizacionais e sociais. Do contrário, passam a dificultar o desenvolvimento econômico, o progresso técnico e a melhoria do bem-estar social, né? A gente vê muito isso, né, no Brasil, né? Se não há uma inovação, né, não somente na questão, né, do processo tecnológico, mas em todos os sentidos nas indústrias, a tendência é que haja, né, um processo, né, de retardamento da economia do país. E aí a concorrência com os países mais desenvolvidos acaba gerando aí um problema. Porque nós estamos numa globalização, né? Então, o comércio é o principal, né? É o artista principal da globalização. Então não tem como você fugir dessa regra. E para você ter um comércio bom, você tem que ter uma tecnologia boa nos principais fluxos dela, que é a comunicação, que necessariamente hoje necessita aí da internet. Então, quanto mais veloz a internet, melhor a comunicação e agilidade no processo comercial e o transporte, né? Então, eu sempre falo que os principais meios de globalização que nós temos são os meios de comunicação e os meios de transporte. Quanto mais modernos, maior a eficiência do país para comercializar no mundo todo. Estou errado, Marco? Tá certíssimo. Quer comentar alguma coisa aí? Você tá com não, quero comentar só que eu... Não, estou comentando aqui que tem um pessoal aqui fazendo umas colocações aqui que eu não estou entendendo nada. O Enzo reescreveu, cara, 5G não tem nada a ver com passarinho, não entendi. Às vezes são devaneios da manhã, né? Bom, vamos lá. Tem uma tabela aí que eu coloquei que fala sobre instituições de política industrial e tecnológica no Brasil. Tá, então, várias instituições aí, elas trabalham para benefícios, né, e o aprimoramento não só da indústria, como também de outros meios aí de produção, né? Mas nós temos aí instâncias que podem ser desde financiamento até de tecnologia, né? O BNDES, por exemplo, é o Banco Nacional de Desenvolvimento. Então, ele financia para investimentos, principalmente empresas que visam a exportação de produtos, né? Nós temos o Inmetro, que aí sim são de normas técnicas e legais, né? Nós temos aí a Apex, de promoção de exportações, né? Nós temos financiamentos de inovação e pesquisa, que faz a FINEP, fomento à pesquisa científica e tecnológica, que é super importante, CNPq, né? Que o Magno conhece bem, né? Quer falar alguma coisa? Que a hora que eu falei isso, o Magno já... área de química, área de ciência. Aí você falou do ponto-chave, né? A gente fala de tecnologia, tem que ter investimento, né? Sem investimento a gente não toca tecnologia. E a gente tem que também, junto com a tecnologia, também andar junto a ela nas pesquisas, né? E não só comprando só a tecnologia, né, professor? Isso, na verdade o comprar, né? Que é o problema aí do Brasil, né? A gente acaba importando muita tecnologia, né? E deixa aí um pouco a desejar nessa questão aí do fomento da tecnologia no processo interno. Mas está melhorando, né? Aos poucos, está engatinhando ainda, mas está melhorando, porque é aquilo que a gente fala, né? Eu sempre falo nas aulas aí de geografia. Pesquisa e desenvolvimento, né, começa aí pela educação, tá certo? E aí, logicamente, ele é passado aí para as indústrias, para o comércio, meios de transporte, meios de comunicação. Então, por isso a importância aí de você ter um grande investimento aí e sempre, né, constante, né, em pesquisa e desenvolvimento, tá certo? Vamos lá para um outro texto
né, que fala aí sobre problemas das instituições de política industrial e tecnológica do Brasil. O eixo central da organização institucional da área, com poucas exceções, é o mesmo das décadas de 1950 e 1970, quando os objetivos eram os mais simples: promover o desenvolvimento de setores específicos, principalmente a indústria de base. Hoje os objetivos são muito mais qualitativos e refinados. Não se trata de construir setores, e sim de movê-los em direções determinadas, criar condições contextuais para que possam capacitar-se a inovar e ganhar produtividade e eficiência produtiva, e com isso desenvolver-se de forma sustentada. E essa palavra, né, de sustentada, né, que tem muito a ver com a sustentabilidade, não é modismo, é realidade. Porque hoje nós temos que trabalhar, logicamente, com um aprimoramento da tecnologia e preservação da natureza. Isso dá para se fazer. Já tem países aí que trabalham, por exemplo, com fontes de energias renováveis, na qual, né, a sua matriz energética, na sua maioria, ela é renovável. Mas são poucos países. Ainda boa parte dos países utilizam como matriz energética o combustível fóssil. O petróleo, o carvão mineral, o gás natural. Isso aí, além de, né, não contribuir com a eficiência, também não contribui aí com a natureza, tá certo? Então, isso aí é só um exemplo. Eu poderia dar vários exemplos aqui desse processo aí, né, de sempre estar se aprimorando, né? E, logicamente, isso aí a gente sempre fala, né? Isso aí, o aprimoramento, ele vem na base, né, que é na educação, né, passa pelo ensino básico, vai para as universidades, né? E aí esse reflexo, ele vai aonde? Vai para as indústrias, né? Então, a mentalidade, ela tem que ser construída desde pequeno. E eu sempre dou o exemplo de um país, Wagner, Coreia do Sul. Coreia do Sul hoje é um claro exemplo de um país, né, que saiu de um processo de subdesenvolvimento para um processo de desenvolvimento. Quantos anos aí, professor, mais ou menos? 40 anos. Até mais, porque começou em meados da década de 1970 e foi nas escolas que se começou assim, entendeu? E aí partiu para o comércio, partiu para a indústria, entendeu? É esse o processo. E a gente vai ver exemplos aqui em gráficos mostrando aí, né, a Coreia do Sul, né, sendo um claro exemplo aí de avanço. Não é avanço somente tecnológico, é avanço social, é avanço econômico também, tá certo? Vamos lá para a próxima imagem, que aí nós temos, né, um mapa do Brasil, mas dividido aí como macro-regiões geoeconômicas, né? E nós temos 3 macro-regiões geoeconômicas aí, né, destacadas pelas cores, né? A verde, que é a Amazônia, né, a de vermelho, que é o Nordeste, e a laranja, o Centro-Sul, tá? Quais são as diferenças? Essas regiões aí, vocês vão perceber, elas não estão delimitadas pelas fronteiras dos estados. Aqui o Mato Grosso, por exemplo, ele está numa divisão aqui, ó. Ele não está na sua fronteira aí com o Mato Grosso do Sul, por exemplo, né? E outros estados aqui que a gente observa. Por que isso? Porque, na realidade, essas regiões coloridas, elas têm formações econômicas semelhantes, né? Então, por exemplo, na região verde, na Amazônia, o que perfaz lá a economia é a relação com o extrativismo, com a agricultura, o processo da pecuária se iniciando lá na região amazônica. Então, essa relação dessas regiões não são somente a questão dos estados, tem também a questão aí do que se produz nessa relação econômica. O vermelho, por exemplo, você tem lá uma agricultura, né, na região nordestina lá, você tem lá um processo também de pecuária, né, alguns focos industriais, principalmente na zona da mata. Então já é um outro processo econômico. Por isso que nós chamamos de macro-região. São regiões extensas. Então as cores são as macro-regiões. E a laranja, que é a principal delas, né, que é a principal, né, que faz parte realmente da globalização mundial, é essa região aí que a gente está vendo aí em amarelo ou laranja, né, Centro-Sul.
tá certo? Que aí nós temos aí modernização da agricultura, modernização da pecuária, o famoso agrobusiness, né, a relação de commodities na Bolsa de Valores, a questão industrial, o avanço tecnológico. Então essa divisão econômica que acontece no Brasil é nesse aspecto que a gente vê aí das macro-regiões geoeconômicas que nós temos no Brasil. E essas divisões aí, elas acontecem no mundo todo, não é só no Brasil. Ela acontece aqui, ela vai acontecer nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, ele faz uma diferença, né? Ele divide o seu país em regiões geoeconômicas através de cinturões, que eles chamam de belts. E aí eles têm processos um pouco diferentes aí dos nossos, mas não deixa de ser também um processo aí de divisão de macros regiões geoeconômicas, tá certo? Na próxima aula vamos continuar com a parte 2. Magno, obrigado aí pela parceria, um forte abraço aí, tá? Opa, valeu, sempre juntos aqui, não vai esquecer de avaliar a aula, tá aparecendo aí o QR Code e um link para vocês aí. Não vai esquecer não. Um abraço, até a próxima. Abraço, mandar um abraço aí pro Rodrigo, o diretor aí.